Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, estamos comemorando um grande avanço na mobilização dos engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo. Por meio deste nosso veículo televisivo e também por meio de todos os canais de comunicação do CESP, durante aí quase 3 anos, você pôde acompanhar intensamente a luta desses engenheiros por reposição salarial e pela conquista de uma carreira própria aqui no Serviço Público Municipal. E este dia chegou e eu quero conversar aqui neste primeiro bloco com 2 delegados do CESP na categoria Engenheiros da Prefeitura de São Paulo para explicar o que aconteceu e como nós podemos avançar ainda mais nas nossas lutas. Está aqui comigo Sérgio Souza, delegado do CESP. Prazer recebê-lo aqui, Sérgio. O prazer é todo meu. E também estamos recebendo Carlos Eduardo de Lacerda e Silva. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu. Bom, durante muito tempo a gente falava do que a gente precisava conquistar, dos avanços que nós precisaríamos ter, e hoje nós temos algo muito concreto, que é o projeto de lei 713/2015, que já foi para a sanção do Fernando Haddad, prefeito da cidade. Mas antes da gente falar do que é esse PL, de como ele se compõe, eu queria resgatar com vocês um pouquinho do histórico da luta dos engenheiros da Prefeitura de São Paulo. Quero começar com o Sérgio. Como é que tudo começou e qual era o grande problema, Sérgio? O grande problema foi sempre a falta, né, de presença de uma instituição forte, de uma instituição que representasse realmente os engenheiros do município de São Paulo. Nós tínhamos muita dificuldade de chegar ao poder, de chegar a conversar com os vereadores, né, e ao próprio prefeito, que sempre decidiu o que fazer com a nossa carreira. A associação que porventura nos representava há muito tempo, né, deixou-nos por mais de 20 anos sem qualquer conquista forte, sensível, né, que realmente elevasse o nome da categoria dos engenheiros. Nesse inteirinho que a gente pode completar, nos reunimos num grupo de engenheiros, inclusive engenheiros e arquitetos da prefeitura, combinamos então vir ao sindicato por verificar que, de repente, uma instituição forte, né, uma instituição que realmente representasse os engenheiros, tá? Viemos buscar, então, ser delegados. Foi o início, foi até muito difícil para nós, porque nós não estávamos acostumados a entender o que é ser um delegado dentro de um sindicato. Mas fomos crescendo junto, como cresceram também a categoria dos engenheiros, né? Conseguimos, então, uni-los dentro desse sindicato. O sindicato sempre nos apoiou dentro da formatação de ser uma instituição forte dentro do estado de São Paulo, e nós conseguimos trazer para dentro desse sindicato cerca de 200, 300 engenheiros em assembleias, reuniões, e assim sucessivamente, né, Carlos? Podemos também dizer que a nossa campanha, até chegar nesse momento, foi uma campanha muito forte, foi uma campanha de passeatas, foi uma campanha de greves, greve inédita, inclusive de 1 dia, 3 dias, mais de 15 dias, dentro do município de São Paulo. Essa questão da falta de cultura de mobilização, de articulação da categoria, Carlos, ela ocasionou uma perda histórica de reajustes para a categoria. Você pode quantificar para nós, por favor? Sem dúvida. Existiu uma perda, sim, bastante significativa, tanto que a nossa campanha almejava valores maiores e nós não conquistamos toda a reposição. Tal é o tempo que ficamos sem nenhum tipo de avanço. Nós, em 7 anos,
chegamos a ter uma perda significativa de receber metade do salário, 60%. Nessa situação em que nos encontramos hoje, não conseguimos recuperar todo esse valor. No entanto, o projeto que nós buscamos, tivemos um ganho que foi muito mais até significativo do que isso, que é a questão da carreira própria, né? Este é, na verdade, além da questão financeira, o nosso principal ganho, porque a partir de agora, podemos nós, engenheiros arquitetos, especialmente os engenheiros através aqui do sindicato, negociar só em nosso nome, o que não existia até então. Antes nós negociávamos em torno de todas as carreiras de nível superior, e agora não. A partir da próxima campanha, ela será só em nosso nome. Perfeito. Então, Sérgio, explique para nós esse PL 713/2015, que foi a grande conquista concreta do sindicato. Ele já foi aprovado na Câmara, vai para a sanção do prefeito Haddad. Então, ele tem duas vertentes. Queria que você comentasse. A reposição salarial, que, claro, não conseguiu ainda cobrir toda essa defasagem, mas já é algo muito significativo, já que a categoria não tinha isso antes de se mobilizar junto ao sindicato, né, de se aproximar ao seu sindicato. E também o que muda na parte prática, os engenheiros terem uma carreira própria na Prefeitura Municipal. Primeira questão da reposição, por favor. Quanto que a gente conseguiu repor agora de remuneração os engenheiros da Prefeitura? Bem, para se ter uma ideia, nosso objetivo seria o inicial de 8,5 salários mínimos, né? Onde nós chegamos a ter hoje 95% desses 8,5 salários mínimos para o piso inicial de carreira, em torno de R$ 7.032, que é altamente significativo nesse momento, principalmente nesse momento em que nos encontramos, né, economicamente falando. Segundo, a reposição para o final de carreira, realmente, ele ficou um pouco comprometido, mas atende em torno de uns 80% dos nossos companheiros, né? A média salarial, a média de reposição salarial, para a grande maioria, é em torno de 50%. Para finalzinho de carreira, isso chega a 30%, 40%, dependendo, evidentemente, do que esse profissional, colega, já o fez de carreira na prefeitura. Se ele ascendeu ao teto máximo, dentro do que nós podemos dizer, ser um subprefeito, ser um administrador antigamente, ter um cargo de diretoria dentro das autarquias ou dentro de uma outra secretaria, evidentemente ele já teria um salário um pouco maior, né? Então, essa pessoa, esse colega nosso, infelizmente não irá atingir a plenitude dessa correção. Só para se ter uma ideia, hoje essa correção inflacionária estaria por volta de 65% a 70%, e ele, no máximo, esses, e são poucos, quero deixar bem claro a todos, não são muitos, são bem poucos. Hoje estaria em torno de uns 20% eu não falo nem de reajuste, porque não é o caso de ser reajuste, porque não é a carreira, é uma carreira nova. Então, de reposição inflacionária. Perfeito. E em questão à carreira própria, quando você não tem uma carreira reconhecida como própria, você acaba negociando junto com outras categorias, umas mais mobilizadas, outras menos, perfeito, realidades diferentes. A grande vantagem da carreira própria é que agora as negociações que os engenheiros fizerem são para si, para o seu corpo de engenharia. Isso é a grande vitória da carreira própria? Isso eu entendo como o máximo da vitória, porque nosso objetivo sempre foi voltar ao que éramos há 35, 40 anos atrás, quando éramos engenheiros e arquitetos, tá? Então, hoje, os engenheiros podem sim reivindicar cargos, reivindicar um histórico de cargos técnicos perdidos nesses últimos 25 anos, que hoje chegaria em torno de uns 450 cargos técnicos eliminados nesses últimos 25 anos. Precisamos repor, né? Precisamos repor, com toda certeza, né?
Então, o que mais que eu poderia aventar sobre isso, Carlos? Me ajuda. Já dissemos, a questão da carreira própria é a nossa briga independente. Esse é o grande ganho. Legal. E já foi bastante completo. Eu poderia completar também com a seguinte questão. Nem todos ficaram contentes com tudo, e todos estão satisfeitos em sua plenitude. Mas o que é interessante nisso tudo? Nós resgatamos nesse período o quê? A categoria. Nós conseguimos com que a categoria voltasse a existir novamente. E todos hoje, dentro da prefeitura, dentro dos 220 mil funcionários da prefeitura, todos eles reconhecem o que nós fizemos nessa campanha, sem exceção. Engenheiros, arquitetos, médicos, sindicatos, associações, prefeito, vereadores, Câmara, todos sabem o trabalho que nós fizemos. Foi muito custoso, 3 anos, voltamos a falar. Foi muito custoso, dolorido, mas com uma excepcional participação, né, dos nossos colegas, em especial, né, a diretoria do CESP, em especial, a formatação e ajuda de um companheiro que hoje a gente se tornou amigo. Eu gostaria de falar o nome do Carlão, tá? Eu gostaria de agradecê-lo aqui, certo? Porque realmente foi uma pessoa que sempre nos orientou nesse sentido. Perfeito. Carlos, por favor. Eu gostaria de completar nessa questão do histórico e também do nosso trabalho. O que foi importante é que é a única instituição, o sindicato, em que todas as decisões foram pautadas em assembleia, todas elas. Perfeito. Então as decisões foram todas da categoria, todo o grupo junto. Aonde conseguimos avançar e aonde precisamos, de algum modo, ceder um pouco, sempre foi decidido com todo o grupo. Perfeito. E no próximo bloco a gente vai estar também com um delegado aqui, Fred, que durante uma das assembleias gravou um vídeo da votação, e esse vídeo aí foi WhatsAppiado, né? Vou inventar um neologismo aqui, para todos os vereadores da Câmara, para eles verem a adesão da categoria, que eles queriam sim que esse PL passasse para que a gente conseguisse conquistas. O Sérgio falou que não são conquistas ideais, né, Carlos? Claro, não é o mundo perfeito, é fruto de uma negociação. Mas algo que eu queria que vocês deixassem claro é a questão do subsídio, que sempre foi uma grande polêmica. Como é que ficou o subsídio nesse processo e por que ele ficou desse jeito e como a categoria enxergou isso? Esse era um ponto de pauta que foi um dos mais difíceis. Nós, em princípio, éramos contrários ao subsídio. Por quê? Porque nós defendemos que a melhor forma de remunerar é premiar a todas aquelas pessoas que, de alguma forma, com a sua qualidade, com a sua especialidade, ele se desempenha. Então, esse é um ponto que sempre defendemos e, por esse motivo, éramos contra o subsídio. O subsídio não permite isso, mas, infelizmente, foi um ponto em que o governo não cedeu. Esta decisão, esta mudança é uma característica da nossa Assembleia. A categoria acabou aceitando, neste momento, o subsídio, que não é o melhor para a carreira, porque defendemos ainda a questão da produtividade. Se produzir melhor para a cidade e, em razão disso, também ter o seu benefício financeiro. Perfeito. Bom, com essa fala do Carlos, a gente vê que tem muito mais para a gente conquistar, tem muito mais do que o que se avançar, e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho do papel do sindicato em toda essa mobilização e também falar um pouquinho o que nós queremos mais, onde nós podemos avançar em relação a conquistas. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui e repetir algo que eu sempre falava nas entrevistas, nas nossas pautas, é que, independentemente do tamanho da conquista, só o fato da nossa mobilização histórica que nós conquistamos com essa situação, né, que situação limite, tanto tempo sem reajuste, greves que nunca ocorreu em 30 anos, né, engenheiros falando, eu nunca vi essa mobilização, essa união. Acho que só isso já foi o grande legado de toda essa luta. A gente volta com mais informações ainda nesse programa. Não saia daí.
Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, nesta edição falando sobre uma conquista histórica da categoria Engenheiros Prefeitura Municipal de São Paulo. Estes servidores passaram por um longo período sem reajuste salarial, não estou falando de aumento, estou falando de uma reposição, uma simples reposição era negada aqui na estrutura de trabalho na cidade de São Paulo. E eles conseguiram essa reposição agora ser oficializada e também conseguiram aí repor perdas históricas, ou seja, não só daqui para frente, mas também conseguiram aqui repor perdas passadas e também conquistaram a carreira própria, que isso faz toda a diferença na hora de se negociar, como nós explicamos no primeiro bloco. Ao meu lado aqui mais 2 delegados que participaram ativamente desta mobilização. Fred Okabayashi, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Fábio. E também o Deodoro Vaz, prazer recebê-lo aqui novamente. O que vocês guardam de mais importante nessa conquista? O que vocês têm assim como algo crucial nessa conquista que nós falamos no primeiro bloco? Queria começar pelo Fred. Eu acho que a conquista, sem dúvida, é a parte monetária que no início da nossa campanha, o governo municipal, ele oferecia o início de carreira em torno de R$4.000 e nós conseguimos, no projeto de lei, a R$7.032. Final de carreira era em torno de R$11.000 e chegamos a negociar em torno de R$19.500. Lógico que não é o ideal, não conseguimos contemplar toda a categoria, mas foi um grande avanço e os sindicatos de engenheiros teve uma participação decisiva, principalmente na questão das negociações, tanto no executivo quanto no legislativo. E como é a primeira vez que o sindicato participou dessa campanha salarial na Prefeitura de São Paulo, nós tivemos um aprendizado muito grande e o que marcou muito foi a mobilização da nossa categoria. Sem isso, nós não teríamos conseguido atingir essa conquista. Fábio, iniciamos o nosso trabalho como aprendizes a delegados e aprendemos muita coisa por isso, graças a uma categoria que se reuniu a esforços conjuntos nessa direção e conseguimos atingir o PL no estágio que está agora para sanção pelo prefeito. A gente precisa agradecer muito ao sindicato o que ele ofereceu de estrutura, de capacidade e de possibilidades da gente discutir questões importantes e colocar soluções possíveis. Muitos estudos foram realizados e chegamos à conclusão de uma tabela que atendesse a maioria dos servidores municipais, engenheiros e arquitetos, que a carreira é conjunta. E esse resultado, como o Fred já falou, realmente não atinge 100% da categoria. Mas, diante do que o governo nos ofereceu em possibilidades, foi o que alcançamos para o atendimento. E eu vejo que foi uma vitória interessante chegar a esse resultado para uma categoria que estava há mais de 10 anos sem reajustes inflacionários, né, recompondo o valor da tabela que antigamente recebíamos. Então, precisamos um avanço nesse sentido. Fred, queria conversar com você a respeito de algum fato aí que você viu que a estrutura do sindicato foi extremamente decisiva. Entre a quase aprovação do PL, quando a gente conversava muito, como é que estava, eu ligava para você, perguntar como é que estava a situação, você falou, Fábio, teve uma carta do Murilo que ele mandou para os vereadores, essa carta ajudou muito, eles entenderam. Quer dizer, a diferença essa estrutura fez diferença, né? Esse apoio do sindicato fez diferença. Certamente.
a nossa campanha, ela surgiu, na realidade, defendendo o piso da categoria em torno de 8,5 salários mínimos. Significa que, o Sérgio já comentou, né, os colegas de início de carreira em torno de R$ 2.500, R$ 2.800, passar a ser R$ 7.032, que é muito próximo dos 8,5 salários mínimos. E o que acho que é importante, né, as imperfeições do projeto de lei inicial, essas imperfeições foram saneadas e entendidas e absorvidas pelo Executivo, o substitutivo. E a carta do presidente Murilo, ela foi extremamente concisa, foi lida no Colégio de Líderes, na Câmara Municipal, e também na própria plenária. Isso fez com que os vereadores tivessem a certeza de que o projeto de lei que estávamos apoiando era o melhor para a categoria, não é o ideal, tá? E, logicamente, por termos a proximidade da Câmara Municipal, isso foi decisivo também, porque a categoria se encontrava aqui, discutia, e todas as assembleias, né, que foram deliberadas aqui, nós seguimos à risca, sempre fomos fiéis à vontade da maioria da nossa categoria de engenheiros. Isso também foi muito importante e o CESP é sempre respeitado não só na Câmara Municipal e no meio político. Isso foi, a nosso ver, decisivo para conseguir essa conquista, a aprovação desse PL 713. Teodoro, durante praticamente 3 anos de mobilização, os veículos do sindicato repercutiam as assembleias, repercutiam muitas vezes, infelizmente, as negativas da prefeitura em negociar, que aconteceu diversas vezes. Você acha que, para a base, vocês como delegados tinham mais facilidade de explicar o que estava acontecendo, de mostrar, por conta do que saía nos veículos do sindicato? Olha, foi muito importante o trabalho de vocês na divulgação dos fatos e tudo isso ajudava a esclarecer, porque a categoria se compõe hoje por 2.000 colegas e é difícil você passar a informação para tanta gente, a não ser com um veículo de imprensa como o de vocês. Foi muito útil nesse sentido. Essa coisa de divulgação, eu devo até lembrar de um detalhe, que na Assembleia, onde decidimos optar pela proposta do PL 713, o delegado Fred gravou o final da votação, e isso foi bastante útil para que os vereadores tivessem conhecimento do que aconteceu durante a Assembleia, como é que foi o resultado da nossa Assembleia, e dando mais apoio à aprovação do PL que conquistamos. Obrigado pela presença. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.